Boas malta, hoje temos aqui um robô de cortar relva. Vamos lá então ver o que é que nos traz aqui esta bonita caixa. Portanto, ele nos diz aqui que para manutenção perfeita de relevados temos vários modos de corte, temos trabalho de arranque manual e muito mais comodamente controlável, portanto com a app e por Bluetooth, indicado para um relevado de 1000 metros quadrados. 3 modos de área ajustáveis, portanto contorno total até 5 zonas secundárias definidas ou por corte pontual. Até 2 tempos de trabalho individualmente programáveis para cada dia da semana. Portanto, a manutenção da relva regulada com base no tempo e tem o retorno automático para a estação de carregamento devido ao sensor de chuva integrado. Ok, portanto temos também um visor LCD integrado para configuração do controle mesmo sem a app. Temos uma proteção com o código PIN contra a ligação indesejada ou por roubo. Temos também um sistema de 3 lâminas com botão rotativo central para o ajuste da altura do corte, que vai de 25 mm até 60. Botão de paragem grande para paragem imediata, portanto é um botão de emergência. E um botão rápido da lâmina. Acionamento potente das rodas traseiras para formatos terrenos com até 25 graus de inclinação. Portanto, também tem um sensor de obstáculos e inclinação, portanto, para um limite, e nessa altura faz a mudança automática. Sensor de elevação e de inclinação para desativação da segurança imediata do trabalho e um corte através de uma paragem rápida. Temos a estação de carregamento com indicação do estado de 3 níveis, arco de proteção e cabo de 3 metros. Portanto, temos também um transformador removível com o cabo de 1,80 m. Portanto, isto vem equipado com um motor brushless inovador, com elevada eficácia energética. Portanto, tem por volta de 30% de tempo de funcionamento a mais em relação aos motores convencionais. A tecnologia dos motores sem escovas e sem manutenção. Portanto, a bateria indicada é uma bateria de íons de lítio de 20 volts, 4 amperes, com o sistema Cell Balancing, e o tempo de funcionamento da bateria superior, portanto, maior durabilidade da bateria. O recurso de bateria superior devido à tensão uniforme das células, ok? Capacidade da área 1000 metros quadrados, tempo de corte por carga uma média de 70 minutos, a largura do corte são 22 cm, ajuste da altura vai de 25 a 60 mm, portanto a bateria é de 20 volts, 4 amperes, íons de lítio, o motor é brushless. O número de rotações máxima do corta-relva são 3100 rotações por minuto e o tempo de carregamento é aproximado de 60 minutos. Os acessórios são 6 pregos, fixação, um cabo de limitação de 200 metros, 350 ganchos de fixação e é isso. Portanto, aqui é a aplicação que nós temos de ter no nosso telefone, 3100 rotações, ok, 22 cm, 25 a 60 mm de altura, ok. Vamos lá então abrir. Bom pessoal, temos aqui a máquina. Portanto, isto é a base onde a máquina depois vai entrar aqui assim e vai fazer o carregamento. Esta pega, portanto, depois vai encaixar aqui dentro. E nós vamos fixar aqui assim com aqueles pregos que eles mandam. Vamos fixar aqui esta pega. E deste lado a mesma coisa, ok? Bom pessoal, temos aqui a estação de carregamento. Aqui é para ligar o fio perimetral. Bom, e deste lado é onde engata aqui o corta-relva para fazer o carregamento. Bom, temos o transformador, ok? Aqui assim temos os 200 metros de fio perimetral. Portanto, temos aqui 6 pregos, portanto, para fixar o suporte da estação de carregamento, e temos aqui os 300 estacas, as 300 estacas para segurar o fio perimetral, ok? Isto é o que vem, portanto, dentro da caixa, é o que nós temos para montar, ok?
Bom, os parafusos da estação de carregamento vêm dentro desta embalagenzinha junto com a estação de carregamento. Vocês não se esqueçam, não mandem a caixinha fora porque isto passa muito despercebido, ok? Bom pessoal, é aqui que se situa a bateria. Estou a tentar tirar para ver. Portanto, isto é uma bateria normal de 4 amperes de 20 volts da XVTIN. Está completamente descarregada. Bom pessoal, aqui é as lâminas. Quando as lâminas estiverem gastas deste lado, o que nós temos de fazer é retirar este parafuso e colocar isto no sentido contrário, portanto do lado de lá, ok? Elas ficam assim, depois com a rotação elas vão esticar, vão ficar assim, ok? Bom, isto tem aqui também uma espécie de amortecedores aqui assim. Portanto, a máquina em si, toda ela mexe em relação à cobertura. Tem ali umas molas aqui em baixo. Os pneus, como podem ver, são assim encardados e são de borracha para ter alguma tração, portanto, na relva. Ok? 200, mais ou menos 200. E assim temos aqui 4 centímetros, 4,5. Ok? Aqui temos as rodas da frente, aqui as lâminas. Depois podemos desapertar e inverter quando tiver gasto aqui deste lado ou estragado, como bocas. Viramos ao contrário. E aqui uma parte que nos diz que não devemos lavar a máquina com água. Portanto, o que temos de fazer depois é só com uma vassourinha. Bom, temos aqui nos dados técnicos, portanto, que a tensão do motor são 20 volts, a velocidade é 1 km e 200 metros por hora e a velocidade do motor, portanto, 3100 rotações por minuto. O corte são 220 mm de largura, 25 a 60 mm de altura, e o declive do terreno não pode ter mais do que 47%, ou seja, 25 graus. O afastamento em relação ao cabo perimetral é 1 metro. A lâmina são 3 lâminas duplas, portanto são reversíveis. Depois nós, se elas já tiverem algum desgaste, viramos ao contrário, ok? A estação de carregamento pesa 8,8 kg e a superfície de trabalho, o máximo é 1000 metros quadrados, ok? Depois temos aqui assim, para 200 metros quadrados precisamos de 3 horas e meia. Para 400 metros quadrados precisamos de 7 horas de trabalho. Entretanto, para 600 metros quadrados já vai demorar 10 horas, 800 metros quadrados temos 13 horas e meia, e para 1000 metros quadrados precisas 16 horas, ok? Portanto, a nível portanto, do som que faz, portanto, do barulho, portanto, são 59, vá lá, 60 decibéis, e é isso. Bom pessoal, temos aqui um 4,3 graus de inclinação, portanto aqui resulta bem, trabalha bem com esta graduação. Bom pessoal, eu estou a deixar mais ou menos aqui 40 centímetros desta borda, porque depois a máquina vai virar aqui assim, para não bater ali no lancilo. Estou a deixar mais ou menos e estou a pôr aqui estas estacazinhas em média 30 a 40 centímetros, ok?
Onde ficar assim mais levantado temos que pôr mais uma estaca, que é para não ficar o fio muito levantado, senão depois vai cortar o fio. A bateria já está a 100%, como podem ver. Aqui a luz está vermelha por uma seguinte razão, o cabo perimetral ainda não está ligado, ok? Nós vamos ligar. Ok, está ligado. Bom pessoal, eu estava-me a acontecer aqui um pequeno problema, que era o seguinte, portanto o robô não encontrava o cabo perimetral. Chegava ali uma certa zona que se afastava um bocadinho do fio, já havia esse erro que não encontrava o limite. O que estava a acontecer é que eu estava a utilizar o cabo todo, apesar disto ser aqui um espaço pequeno, eu não estava, como era um teste, não estava a pensar cortar o cabo ainda, mas se vos acontecer é o seguinte, vocês o que têm que fazer é cortar o cabo ligeiramente maior que aquilo que precisam, mas não deixem o cabo enrolado como eu deixei. Portanto, eu tinha o cabo, este monte de cabo, e estava a utilizar a ponta do cabo com isto tudo enrolado. Bom, tive que cortar e deixar só esta ponta aqui assim, porque vi que se o cabo estiver mesmo enrolado isto depois vai-vos dar problemas, ok? Bom, cortem o cabo só, portanto, o que necessitam e mais um pouco. Portanto, agora o erro já não aparece, já está a cortar como deve ser. Bom pessoal, está a começar a chover, nós temos aqui cá a depressão Oscar aqui em Portugal, vamos ver se conseguimos acabar o vídeo sem que essa depressão faça estragos, ok? Bom, tinha recebido aqui esta informação, falha de sinal ou carga na estação. Portanto, o que aconteceu foi o fio não estava devidamente fixado ao chão, devia estar ligeiramente levantado, cortou o cabo. Entretanto, tenho que ir fazer a reparação, ok? Não se esqueçam de deixar sempre os cabos bem encostadinhos à relva. No meu caso estava ligeiramente levantado, folgado, e aconteceu isto, ok? Bom, o que temos de fazer agora é reativar aqui o sistema, portanto, sinal do laço perdido. Eu já fiz ali assim uma emenda no fio, vamos lá ver então. Vamos aqui voltar atrás, vamos novamente colocar o pin, standby, start. Bom, ele já vai seguir o caminho dele. Ainda vamos aqui com 76% de bateria. Em média, estes 60 metros quadrados vai-me demorar provavelmente 57 minutos. Ok? Portanto, deve estar quase
a fazer esse tempo. Entretanto, ele depois, assim que acabar, vai para a estação de carregamento. Bom pessoal, aqui na aplicação a bateria já está a 100%, mas afinal não está. Ainda está a carregar e já está há algum tempo assim, como podem ver ali. Deve estar quase, mas na aplicação já nos diz que está a 100%. Ok? Bom, então aqui nas configurações eu tenho aqui já sensor de chuva ativado. Portanto, agora começou a chover, entretanto vamos ver se ele vai voltar para a base. Ok, ainda tenho 88% de bateria, corte automático. Bom pessoal, recebi agora uma mensagem que está a chover e que ele vai para a estação, vai voltar à estação, ok? Vamos ver, está a chover bastante. Bom, o sensor de chuva funciona bem e entretanto ele vai voltar aqui à estação de carregamento. Neste momento a estação de carregamento não tem nada a tapar, mas pronto, terá que se fazer aqui uma casinha ou alguma coisa para que ela possa ficar resguardada para o caso de dias de chuva, que é o caso de hoje, a máquina ficar protegida e a própria estação. Não, como podem ver, está tudo encharcado. Okay. O sensor de chuva fica aqui assim, é aqueles dois parafusinhos. Quando há ali um contacto entre os dois, recebe informação que está a chover, ok? Bom, neste momento está a carregar. Pode-se ver aqui que está a carregar a bateria. Bom pessoal, começou a chover, entretanto recebi esta informação, portanto recebi um alarme em que o robô regressou à base por causa da chuva, ok? Bom, então para nós fazermos a programação semanal ou programação diária, o que é que nós temos de fazer? Vamos aqui assim, dispositivo, aqui assim, vamos aqui puxar o start para horário e aqui no horário o que nós temos de fazer, por exemplo, hoje é quinta-feira, o que é que eu vou fazer? Vou aqui quinta-feira e portanto para que seja rápido o que é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui, são 11h37 neste momento, eu vou pôr aqui para nós fazermos o teste, vamos pôr aqui 11h40 por exemplo. Vamos pôr aqui 11h40, portanto ele vai iniciar quando for 11h40 e eu quero que ele finalize aqui às 11h45 por exemplo, ok? Bom, vamos agora aqui assim, já está memorizado, aqui assim. E agora vamos aqui, dispositivo. Bom pessoal, pronto, já está programado para arrancar a esta hora. Portanto, tenho 88% de bateria. Não tem problema, porque ele arranca com esta percentagem de bateria, não precisa estar a 100%. E não precisamos fazer mais nada. Portanto, agora quando chegar a este horário, portanto, neste momento 11h38, quando chegar a este horário ele vai arrancar
e quando chegar o horário de parar, ele volta à base e vai voltar a carregar, ok? Portanto, nós depois podemos fazer isto para os dias todos da semana, além disso que podemos fazer, portanto, 2 cortes pelo menos por dia, ok? 2 cortes por dia, pode ser programados. Imaginem vocês que a bateria não vai durar para o corte que vão fazer, vocês programam de forma que quando ele voltar à base, estar ali 1 hora mais ou menos, que é o que demora a bateria a carregar, e a partir daí fazem uma programação para um corte 1 hora, 1 hora e tal a seguir, ok? Que aí já tem bateria para mais um corte. Portanto, dá para fazer 2 cortes por dia. Bom pessoal, 11h40 e veem que ele vai arrancar. Bom pessoal, o tempo de trabalho dele será de 5 minutos, após esses 5 minutos ele voltará então à base. Ora então, para nós definirmos aqui as áreas secundárias, portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos aqui assim, tem que estar, portanto, o robô em stand-by. Vamos aqui assim e vamos rodar aqui o start para áreas secundárias. Bom, okay. Então agora vamos aqui assim. Eu quero que, portanto, o robô saia, portanto, da estação de carregamento 2 metros para trás. Portanto, quero que ele, vou colocar aqui 2 metros. Portanto, ele vai andar 2 metros, vai sair da estação e, entretanto, a área que eu tenho, eu quero que ele me faça 100% da área, ok? Eu vou deixar aqui 100%. Porquê? Porque, portanto, assim sei que ele vai cortar toda a área dentro do fio perimetral, ok? Portanto, vocês têm 5 hipóteses, portanto, vamos depois aqui assim memorizar, aqui em cima, ok. E aqui já está, como podem ver, entrada 2 metros, divisão da área 100%, ok? Portanto, vocês depois têm aqui estas 5 áreas, portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Em cada área destas vão ter que ter o fio perimetral colocado. Depois é só tirar a estação de carregamento e colocar na área em que vocês vão trabalhar, ok? Bom, depois vamos aqui assim, sair, e vamos aqui assim, pronto, está em stand-by. Depois é só carregar em corte automático que ele vai fazer o trabalho. Portanto, quando acabar o trabalho, ele vai voltar para a base. Bom, isto são as definições para as áreas secundárias.
Bom pessoal, vamos ver se o sensor reconhece. Exatamente, o sensor reconheceu que tem um objeto à frente, desviou-se.